Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari, trago informações sobre o nosso Vasco. Mas antes, ó, cola o dedo nesse like, se inscreve no canal, acione aí o sino das notificações, é muito importante e de graça a sua inscrição também e ajuda demais no nosso trabalho. Valeu? Vamos juntos. Galera, dia de reforço no Vasco. Saio de casa, não sei a hora que o vídeo está chegando para você aí, mas já estou saindo de casa para a apresentação do Pedro Raul. Nosso artilheiro, nosso camisa 9 esse ano, é o cara que chega para resolver uma lacuna no Vasco, né? O Vasco, a gente, por mais que tivesse alguns jogadores desenvolvendo a função ali, acho que o Cano, né, foi um cara que foi bem no Vasco num passado recente, mas o Pedro Raul, na minha opinião, por ser comprado pelo Vasco, pela idade também, só 26 anos, e pelo campeonato brasileiro, galera, que ele fez, assim, tipo, fez muitos gols, foi vice-artilheiro, perdeu só pro Cano, Cano que jogou no Fluminense com uma equipe superior à equipe dele, a do Goiás, ou seja, o Pedro Raul, que é um jogador tecnicamente muito bom também, consegue jogar fora da área, além dos gols, né, além de conseguir jogar também dentro da área. Então, uma baita contratação do Vasco, um baita reforço pra gente, né, enfim, para deixar, né, o torcedor, o final do ano, do torcedor vascaíno mais feliz e mais tranquilo. Alguns pontos precisam ser tratados ainda, o Vasco vem tratando disso, né? O Vasco vem conversando com outros jogadores, o Patrick De Luca foi também anunciado pelo Vasco, é um jogador que chega, na minha opinião, para brigar por posição. O Rodrigo, por exemplo, da base, subiu, é um excelente volante, tá no time de cima, temos o Galarza também, voando no estreamento, sabe? Eu sei, pelo menos assim, eu vejo, né, pelo que eu vi no passado, na verdade, não vi esse ano ainda, mas o empenho do Galarza, como ele corre, como ele se dedica nos treinos, assim como nos jogos, mas se dedica muito nos treinamentos. Eu torço muito pro Galarza ficar no Vasco e para pegar corpo, né? Porque o Galarza é um jogador, na minha opinião, foi comprado pelo Vasco e, na minha opinião, tem muito caldo para entregar pro Vasco ainda. É muito novo, né? Muito jovem. Outra questão, o zagueiro Lianco. O Vasco tem interesse no zagueiro, essa é a informação que chegou para mim. É um baita de um zagueiro, né, revelado pelo São Paulo. E só que tem aquela questão dos valores, né? Mais ou menos aí o que o Vasco tá oferecendo pro Kehler, goleiro do Internacional. Pode bater 15 milhões de reais aí, mas o Vasco tá. É diferente do Kehler, tá? Só para eu explicar aqui, mais ou menos, porque eu já tô saindo, vou repetir aqui para a apresentação. Mais ou menos, gente, tenta entender e pegar meu lado aqui. Ó, o Kehler, o Internacional tá segurando, não quer vender o goleiro, quer continuar com o goleiro, quer permanecer com o goleiro. A questão do Lianco já é diferente. O Vasco tem uma, entre aspas, facilidade maior para comprar esse jogador. Agora, o Vasco deve montar até o início do Campeonato Carioca, aí, né, na verdade, deve contratar até 7, 8 jogadores, que já é um número expressivo, né? Como o Paulo Brax disse lá atrás, que vai terminar a montagem do elenco só em abril, já ali no início do Campeonato Brasileiro. Na verdade, o brasileiro com bola rolando já, né? Porque o Campeonato Brasileiro começa aqui em março, de fevereiro para março, o campeonato vai até o final do ano. Então, assim, é um campeonato longo, o Vasco tem uma Copa do Brasil também, e, na minha opinião, o objetivo do Vasco em todas as competições é sempre ganhar os campeonatos. O Vasco entra para vencer seus campeonatos. Esse ano, mais uma vez, nós teremos a nossa torcida, o nosso caldeirão ao nosso lado. Apesar desse processo aí do Maracanã, mas temos o nosso caldeirão. Então, com essas contratações, com o trabalho do Maurício Barbieri, o laboratório que vai ser o Campeonato Carioca, apesar do Vasco não começar com o time principal, tá, gente? O Vasco vai com o time B para o Campeonato Carioca, né? Ou seja, vai com os meninos, deve trazer os meninos da Copa São Paulo e deve emendar no Campeonato Carioca, para depois, na metade do Campeonato Carioca, aí sim, colocar o time principal. O Vasco vai fazer esse torneio Florida Cup lá nos Estados Unidos, depois volta, e eu sou de apoio, tem que preparar o time, depois dar continuidade aqui, tem que preparar um time mais forte, são amistosos contra equipe forte, como River Plate, Botafogo, e tem que ser desse jeito. Muita gente perguntando, pô, Eduardo, mas aí vai pegar o Campeonato Carioca no meio. Gente, um exemplo, né? O Atlético Paranaense nem joga com o Sub-23 lá no Paraná,
ele joga o Campeonato Paranaense assim, né? Desse jeito, com time de sub-23. Então, por conta do campeonato mesmo, campeonato que não passa muita... Antigamente não, o Campeonato Carioca passava, né, essa energia positiva e tal, mas com tantos mandos e desmandos, o Campeonato Carioca foi perdendo seu brilho. Então, que esse brilho seja reconquistado aí pelos dirigentes, né, os homens fortes do futebol. Mas não é culpa do Vasco, não é culpa do torcedor vascaíno, são os dirigentes. Então, o Vasco, na minha opinião, está fazendo certo sim, tem que preparar esse time, o Vasco está dando a volta por cima. Tô vendo muito torcedor do Flamengo aí zombando, falando besteira, na minha opinião, porque isso é besteira. Em momento algum, a torcida do Vasco, ou algum jornalista, ou algum canal desrespeita a instituição do Flamengo. A gente sempre mantém o respeito aqui, a rivalidade fica lá dentro do campo. Agora, faltar o respeito nesse processo, assim como eles passaram também, né, um processo de remontagem, de reinvenção para o futebol, e foi muito criticado lá atrás. Eles também passaram por isso, e eu lembro muito bem, né? Eu trabalho no meio, gente. Então, assim, o que é chato, né? O que é chato pra gente é ver certos colegas de profissão querendo zombar, querendo diminuir. Não vão conseguir. O Vasco, além de ser eterno, o Vasco é gigante por natureza. O Vasco já está dando a volta por cima. Vamos bater frente a frente com o Flamengo. Foi assim na Série B, metemos 3 neles. Já foi assim, fizemos 3-1 neles lá, com o próprio Galarza jogando um bolão. Um Vasco, um time de Série B. Então, assim, eu não sei o que é isso. Na minha opinião, é o que? Já é algum tipo de receio do Vasco voltar ao normal? Se for, fica tranquilo, porque vai voltar ao normal. Já está voltando ao normal. Vocês queriam Pedro Raul, o Vasco foi lá e é meu. Assim como outros jogadores. Então, respeitamos os canais do Flamengo, as pessoas do Flamengo, mas também queremos respeito. Vamos deixar a rivalidade lá dentro do campo. Ganhou, zoou, tá maneiro para os dois lados. Até porque se o Vasco ganhar, eu vou zoar também. E essa brincadeira, essa rivalidade tem que ser sadia, né? Sem desrespeito às instituições que merecem respeito. Todas as instituições, né? Porque, gente, quando eu falo instituição aqui, porque todas as instituições, elas têm os seus torcedores fiéis, ali são seres humanos que gostam do bom futebol, que querem o bom futebol. Então, quando eu prego isso aqui, eu prego um Vasco forte disputando com Corinthians, com Palmeiras, não só contra o Flamengo, contra essas equipes, Paulista, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Inter, os grandes do futebol brasileiro, batendo de frente, choque de gigante. E é esse o Vasco que nós queremos. É esse o respeito que nós pregamos. Algumas pessoas não entendem. Apesar de trabalhar no meio, deixam a paixão falar mais alto. Eu também deixo, não vou me deixar, não fico fora dessa não, muitas vezes. Mas jamais, jamais vou faltar o respeito qualquer tipo, outra, né? Respeito qualquer instituição. Mas também quero muito que respeitem a minha, né? O nosso Vasco, o legítimo clube do povo, tá? Olha a história do Vasco. Para depois falar qualquer coisa, é difícil, né? Falar de Vasco pra gente ouvir falar mal do Vasco, não desce. Não desce. Desculpa, mas não desce. Então, gente, daqui a pouco a apresentação do Pedro Raul. Se inscreve, passa pra frente o vídeo aí, compartilha com geral. Daqui a pouco eu vou mostrar ao vivo pra vocês aqui, direto do CT Moacir Barbosa. Eu aguardo você aqui, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente semana. Ó, vamos com tudo, Natal, né? Semana de Natal e tudo mais. Mas vamos com tudo, galera. Saudações vascaínas.